Capítulo 152. Vamos fugir deste lugar, baby. Por um segundo ou dois, Hudson e eu ficamos nos olhando em choque enquanto tentamos descobrir o que está acontecendo. Mas quando a gritaria começa, corremos até a formação rochosa que leva até a caverna. Eu salto pelos rochedos e vou me enfiando pela abertura, mas Hudson me agarra pela cintura e me puxa para o chão. E dali para trás, de um dos enormes rochedos, conforme um feixe de relâmpago corta o ar sobre a nossa cabeça. O que está acontecendo? Grito para ele. É Cyrus? E as bruxas também, diz ele, indicando um feitiço que está correndo sobre os rochedos e usando sua atame para disparar relâmpagos. Mace espia por cima de um dos rochedos, a vários metros da nossa posição, e acerta o bruxo com algum tipo de feitiço bem na bunda. Ele cai na lagoa de águas termais com um berro. À nossa volta, vampiros e bruxas estão surgindo à torto e à direito. Eles estavam na água, nas árvores e em cima da própria formação rochosa, onde nós os procuramos nesses últimos 15 minutos. Como foi que os dragões não o perceberam? Como foi que nós não os percebemos? Um feitiço de desaparecimento, diz Hudson, e percebo que perguntei em voz alta. Nós estávamos procurando pelos vampiros. Não sabíamos que Cyrus tinha trazido as bruxas. Caronte provavelmente lhe passou todas as informações horas atrás, assim que comecei a ganhar dinheiro no fosso. E ele sabia que estávamos tentando libertar o forjador. Eles tiveram tempo de sobra para examinar a ilha e encontrar as melhores posições. Tempo de sobra para lançar os feitiços para se esconderem. Essa última frase é um pouco mais do que um rosnado. O que vamos fazer agora? Pergunto quando um dragão pega um vampiro com a boca e sai voando rumo ao céu com ele. Como podemos ajudar e como vamos chegar até a fera imortal? Ele me empurra para baixo com uma das mãos. Ergue a outra e puxa um vampiro transformado de cima do rochedo, bem acima de onde estávamos. O vampiro cai com as presas à mostra e Hudson lhe quebra o pescoço, sem nem piscar os olhos. Em seguida, enfia a mão na boca do vampiro e arranca uma de suas presas, jogando-a na areia. Precisamos ir andando, digo a ele enquanto me preparo para correr até a caverna da fera imortal. Outros o viram desaparecer. É só uma questão de tempo até que venham em peso até aqui. Ele faz um sinal afirmativo com a cabeça e nós saímos correndo para a caverna, fazendo o possível para nos escondermos por entre as árvores e rochedos ao longo do caminho. À nossa volta, os dragões travam uma guerra contra vampiros e bruxas. Paranormais são feitos em pedaços, transformados em tochas humanas, trespassados por lanças de gelo, e gritam em agonia quando seus corações, ainda batendo, são arrancados de seus peitos. E os meus amigos estão no meio de tudo isso. Alguns estão tentando chegar até a caverna, enquanto outros estão tentando ajudar os dragões. Por sua vez, eles seriam um páreo duro para os vampiros, mas estão em uma desvantagem horrível, agora que as bruxas também estão envolvidas na peleja. Um feitiço passa por cima das nossas cabeças, e eu puxo Hudson para o chão. Nós nos arrastamos por trás de alguns arbustos. Calculo a distância entre o lugar onde estamos e a boca da caverna. São cerca de 100 metros. O tamanho de um campo de futebol americano, mas que agora dá a impressão de ser bem maior. E mesmo que a gente consiga chegar lá, não fazemos a menor ideia do que está à nossa espera dentro da caverna. Meu instinto diz Cyrus. Ele sabe que é para lá que Hudson Jackson e eu vamos. E significa que essa é a sua melhor chance contra nós, especialmente se ele se instalou dentro da caverna e já está esperando por nós há horas. Mas qual é a alternativa? Fugir? Escapar desta ilha e ir para onde? Para Katmir? Talvez esta seja a nossa melhor opção. Pensando bem no caso. Sim, Cyrus está aqui com a fera imortal, e esta parece uma questão bem importante para a segurança da coroa. Mas ele não tem a chave, não vai conseguir abrir os grilhões. E se ele não abrir, a fera nunca vai voltar a ser humana o bastante. E com um intelecto correspondente para poder lhe dizer onde a coroa está. Não é um plano para o longo prazo, especialmente com Vander e a chave no mundo. Mas se partirmos agora, podemos evitar um derramamento de sangue enorme. Por que temos que lutar com Cyrus aqui?
onde ele tem vantagem. Por que não ir embora e fazer com que ele venha até nós? Precisamos sair daqui, aviso a Hudson. Como assim? Ele olha para mim como se eu tivesse dito a última coisa que esperava que eu dissesse. Ir para onde? Nós temos a chave, eu digo a ele. Se ele lutar com a gente e ganhar, ele ganha a chave e ganha a coroa. Ele ganha tudo. Mas se não tiver a chave, ele vai ter que se esforçar muito mais. Você tem razão. Vamos. Ele para de falar quando outro berro rasga o ar. A diferença é que essa voz parece muito familiar, fazendo com que eu sinta um calafrio percorrer minha coluna. Flint? Viro para o lado de onde veio o som e nem penso. Simplesmente corro, contorno um rochedo e passo por cima de uma árvore caída. E em seguida o vejo, deitado na abertura da caverna, a cerca de 30 metros de onde estou. Ele não está gritando e tento dizer a mim mesma que isso é um bom sinal. Só que não é, porque só preciso dar uma olhada para perceber que alguma coisa está muito errada. Flint está imóvel e está cercado por uma poça de sangue cada vez maior. Ele não está morto, sei que não está morto, pois se estivesse, seus ossos teriam sido atraídos de volta para o cemitério dos dragões. Mas ele também não está bem, e isso não é somente um ferimento leve do qual ele vai se recuperar. Nós precisamos estar lá. Eu digo a Hudson que me segura e acelera comigo até o ponto que indiquei. Ele não para até estarmos ao lado da cabeça de Flint. E quando olho para o seu corpo, quase não consigo ceder ao terror que está tentando explodir pelo meu peito. A náusea que cresce na minha garganta, a tontura que rouba as forças das minhas pernas, quando desabo de joelhos ao lado do corpo dele. Explosões estrondosas estão acontecendo à nossa volta. Sei disso porque consigo ver pedras, árvores e terra voando pelos ares. Mas não consigo ouvir nada além do som dos meus próprios gritos dentro da cabeça. Porque estou olhando para a coisa mais horripilante que já vi, e é Flint. Sua perna tem um corte enorme que vai desde o tornozelo até acima do joelho, deixando os ossos expostos. O pé ainda está ligado à perna, mas por pouco. O sangue jorra tão rápido por uma artéria perfurada que a areia nem consegue absorvê-lo rapidamente. Em vez disso, a sua vida está se esvaindo ao redor dele, numa mistura pegajosa de sangue e areia, e sei que não vou conseguir salvá-lo, ninguém vai. Eu consigo curar, mas não uma coisa dessas. Nunca seria capaz de curar algo assim. É demais. É simplesmente impossível. Eu me viro para Hudson, que parece tão abalado quanto eu mesma me sinto. Mas ele segura o meu braço e diz: use o que precisar. Não sei do que eu preciso. Não sei quanto poder eu precisaria encontrar para poder neutralizar esse ferimento. Mas estou ficando sem tempo para pensar. Tenho que fazer alguma coisa, ou Flint vai morrer. Meu coração bate com força e as minhas mãos tremem demais. Quase não consigo segurar em Hudson. Mas eu seguro, por Flint. Fechando os olhos, busco nas profundezas de Hudson e puxo o máximo do seu poder que consigo manipular. Ele ainda está fraco, depois de passar pelo fosso, mas lhe dei energia suficiente para começar o processo de cura. E ele está bem melhor agora do que estava há algumas horas. Minha tatuagem queima conforme a magia ilumina cada agulha em uma luz incandescente, começando na altura do pulso e subindo pelo braço. Quando a tatuagem está iluminada até a metade, já absorvi o bastante. Saia daqui, grito para Hudson quando me viro para Flint e começo a trabalhar para tentar curá-lo. Fecho os olhos, canalizo tudo que consigo da minha energia para Flint, indo o mais rápido que posso. À nossa volta, bruxas e vampiros estão atacando com presas, feitiços e poderes paranormais. Mas não dou atenção a nada disso. Não consigo. Flint perdeu muito sangue e está em uma condição tão ruim que qualquer lapso na minha concentração pode acabar causando algum dano permanente. Não sou especialista nesse processo e nem sei direito o que estou fazendo, assim como aconteceu com Mikai antes da primeira viagem para esta ilha. Eu simplesmente sigo a dor. Acompanho o ferimento e faço tudo o que posso para consertar o que foi quebrado e rompido. Além disso, sei que Hudson está por perto para me proteger. Eu o ouço jogando vampiros e bruxas para longe de Flint e de mim. Sei que ele está acelerando de um lado para o outro para nos manter a salvo. E nunca me senti tão grata em toda a minha vida por ter um consorte tão valente. Talvez eu não tenha autoconfiança suficiente para confiar em mais ninguém desse jeito, para entregar tão completamente minha vida e a de Flint nas mãos desta pessoa.
Mas estamos falando de Hudson. E se há alguma coisa que sei, é que enquanto ele estiver respirando, nada nem ninguém vai conseguir nos tocar. Por isso, eu me concentro em Flint e começo com a artéria, porque se eu não der um jeito rápido nisso, não vai adiantar nada consertar o restante. Ele já perdeu sangue demais. Sua respiração está curta, o coração está batendo devagar, e eu sei que ele não vai ter nenhuma chance se eu não andar logo. Não sou muito boa em biologia, mas vou considerar que aquela coisa pequena e escorregadia de onde o sangue está jorrando é a artéria. Eu asseguro. Por sorte, ela não se encolheu por dentro da perna dele, como já vi acontecer em alguns filmes de guerra, e começo a tentar curar o corte. É mais difícil do que eu esperava, e não sei se isso é porque nunca tive que curar algo tão sério assim, ou se é porque Flint já está às portas da morte. Não gosto muito dessa segunda possibilidade. Assim, afasto o medo e me concentro somente no que sei, no que posso compreender. Não se atreva a morrer, Flint. Ordeno enquanto aperto aquela artéria e tento fechar o corte, vislumbrando centenas e centenas de pequenos pontos, fechando as partes dilaceradas do tecido, mantendo-as juntas outra vez. Não sei se é a coisa certa a fazer, não sei se estou fazendo do jeito certo. Mas quanto mais tempo passo segurando a artéria e visualizando os pontos que a fecham, mais devagar o sangue flui. E no meio de todo esse desastre épico, vou considerar que isso é uma vitória. Sinto o calor queimar na minha mão, subindo pelo meu braço, e quase choro de alívio com a prova de que meus poderes de cura finalmente começaram a funcionar, usando a energia armazenada na minha tatuagem. E assim eu continuo a agir, imaginando os pontos, imaginando a artéria se regenerando bem devagar. Mas não demora muito até o calor começar a se dissipar. E sei que isso está acontecendo porque meu poder está se esgotando. Abro os olhos, olho ao redor pela primeira vez em vários minutos e percebo que Hudson não está tendo a menor piedade. Está acelerando e por todos os lugares à nossa volta. E não é somente um corpo de vampiro que tomba no chão nos segundos seguintes. Sinto vontade de chamá-lo, de dizer a ele que preciso de mais energia, mas não quero distraí-lo. Não quando há pessoas morrendo aqui. E uma única distração vai fazer com que ele seja o próximo. Mas ele deve sentir que estou olhando para ele, porque não demora nenhum minuto até ele voltar para junto de mim, sentando-se no chão. Seu rosto e as mãos estão manchados de sangue e ele está respirando com dificuldade. Um sinal claro de que suas reservas de energia estão quase tão baixas quanto as minhas. Mas seus olhos azul cobalto estão tão brilhantes quanto sempre estiveram quando ele me estende a mão. Desculpe, digo a ele, detestando aquilo que preciso fazer, mesmo que não tenha escolha. Mas Hudson simplesmente balança a cabeça, como se estivesse perguntando, desculpar o quê? E ele até consegue abrir um sorriso quando diz, pegue o que precisar, gata, vou ficar bem. Capítulo 153. Com os poderes de Grace vêm também as responsabilidades de Grace. Tiro o mínimo possível de Hudson. Sei que não é o bastante nem para começar a curar os ferimentos de Flint, mas também sei que não há nada que eu possa dizer para impedir que Hudson volte para o combate. Só que não posso mandá-lo para lá sem nada, não importa o que ele diga. Tem certeza de que isso é tudo que você precisa? Hudson pergunta quando eu olho para Flint outra vez e confirmo com um meneio de cabeça, fazendo de tudo para que ele não consiga ver minha cara. Tudo bem, diz ele fazendo uma carícia gentil no meu cabelo. Boa sorte. E assim ele se vai outra vez, acelerando o rumo ao meio do tumulto de novo. Sei que as coisas estão ruins lá fora. Ouço os gritos de grunhidos, os sons de corpos se chocando e batendo no chão ou na água. Mesmo assim, procuro não olhar. Não quero saber disso. Especialmente agora, quando Flint está tão perto da morte. E não quando ainda há uma chance de salvá-lo. Enfim, consigo fechar a artéria do jeito que gostaria, mas ainda falta reparar muita coisa. Para começar, se eu não conseguir reparar um mínimo de musculatura, receio que a artéria acabe se encolhendo pelo interior da perna. Além disso, se eu não conseguir reparar a artéria da panturrilha, ele vai perder esta perna, considerando que eu consiga fazer com que ele sobreviva. Procuro nos lugares mais profundos, tento encontrar mais energia para seguir com o próximo passo, mas não resta nada. Estou exausta, acabada. Meu poder está completamente esgotado.
Mas se eu não conseguir encontrar alguma coisa, vou perder Flint, e não posso deixar que isso aconteça. Assim, busco pela magia da terra. Deixo que suba pelas minhas pernas e entre pela minha tatuagem, mas nada acontece. Olho para o desenho delicado das flores, mas não consigo armazenar a magia da terra na tatuagem. Só consigo parar por um momento para me perguntar se o desenho não funciona com magia elemental, antes de decidir que essa é uma pergunta para outro dia. Em vez disso, tento canalizar a magia da terra para curar Flint. Mas onde a magia de Hudson era forte e me permitiu fechar uma artéria com rapidez, logo fica claro que a magia da terra só funciona para tratar os ferimentos menos sérios. Não consigo atrair poder suficiente para curar Flint, mais rápido do que o sangue que está perdendo. Estou prestes a desistir e chamar Hudson para que ele me dê um pouco mais de sua energia. Mas olhando para a esquerda, vejo que Jackson está a pouco mais de 3 metros, olhando para o corpo maltratado de Flint. Estou aqui, diz Jackson, aproximando-se da entrada da caverna. E, meu Deus do céu, se eu achava que Jackson estava com uma aparência horrível antes, agora ele conseguiu ficar pior. Quando ele olha para Flint, a agonia marcada em suas feições esquálida cresce exponencialmente. Ele estende o braço para mim, abalado, com o olhar fixo na perna de Flint. Pego o que precisar. Nem penso 2 vezes, simplesmente agarro nele e canalizo tudo o que consigo. Estou com a outra mão na perna de Flint, enviando um pouco da energia para o corpo dele e enchendo a tatuagem com o resto. É demais? Pergunto depois de 1 minuto, porque Jackson está tão pálido que sua pele está começando a ficar cinzenta. Mas ele só faz um gesto negativo com a cabeça. Faça o que tiver que fazer. E assim, continuo a tirar a energia de Jackson com uma mão, transformando-a em poder dentro de mim e usando este poder para começar a reconstruir a perna de Flint. Pelo menos o bastante para que eu consiga juntar os 2 pedaços da próxima parte da artéria rompida. Mas antes que eu decida tentar fazer isso outra vez, vou precisar de um treinamento. Não vou conseguir ir muito além disso somente com o instinto. As aulas de biologia na escola e seriados ambientados em hospitais. Nada disso é suficiente para me ensinar o que preciso para saber lidar com tudo isso. E estou morrendo de medo. Minhas mãos estão encharcadas de sangue. E mesmo tentando trabalhar rápido, sinto que o coração dele está parando. Sinto que ele está perdendo a batalha. Afasto a mão do braço de Jackson para que ele saiba que não faz sentido matar os 2. Mas ele fecha a outra mão sobre a minha. Por favor, não desista. Ele implora. Eu tenho mais. Não sei se ele de fato tem ou não, mas decido confiar nas palavras dele, porque não posso simplesmente desistir de Flint. Seria como desistir de Jackson. Assim, seguro o braço dele outra vez e puxo seu poder para mim, buscando por mais cortes e rasgos nos vasos sanguíneos de Flint, reparando-os. Estou trabalhando o mais rápido que consigo. O suor escorre pelo meu rosto quando concentro a atenção em uma área castigada após a outra, com o cuidado de absorver o poder de Jackson e guardá-lo na tatuagem para mais tarde e também para curar. Pela primeira vez tenho a impressão de que estou fazendo algum progresso. O coração de Flint está batendo devagar demais, mas já quase estanquei a hemorragia. Preciso de um pouco mais. Luca acelera e chega bem ao nosso lado. Hudson disse que ele para de falar quando vê Flint pela primeira vez, Ele não consegue terminar a frase. O que é que nós podemos... Grace está cuidando dele, diz Jackson com a voz tranquila, mas com um olhar absolutamente lívido. Luca cai de joelhos ao lado de Flint, pegando a mão do namorado e encostando-a no rosto. Por favor, ele sussurra para mim. Deixe comigo, eu digo a Luca, querendo ter toda essa certeza. Não vou deixar que ele morra. Ele faz que sim com a cabeça e olha para Jackson. O que eu faço agora? Volte para lá, rosna Jackson. E Luca confirma a ordem com um aceno de cabeça. Segundos depois, ele já desapareceu. E gritos rasgam o céu quando bruxas e vampiros começam a cair sobre as rochas ao nosso redor. Nem me incomodo em ver se é Luca que está causando esse estrago. Já sei que é.
Vá, eu digo a Jackson, e ele parte enquanto me viro para Flint e continuo a curá-lo. Penso em assumir a minha fórmula de gárgula, em pegar um pedaço do meu próprio corpo de pedra e usá-lo para curar Flint do mesmo jeito que fiz com Micaiah. Mas meu instinto me diz que devo continuar com o que estou fazendo, gritando que ainda não é hora para isso, que esta é a única maneira de salvar Flint. E é assim que eu faço, despejando tudo que tenho dentro de mim para o corpo de Flint, até que a minha tatuagem fica opaca de novo. Toda vez que isso acontece, eu fico mais fraca, mais exausta. Mas até que faz sentido. O poder é um dom, é uma responsabilidade. Mas não importa o quanto você tenha ou quanto consiga pegar de outras pessoas. Ainda é preciso pagar um preço para enganar a morte. Aprendi isso com Jackson, Hudson, Micaiah e até mesmo com Xavier, à sua própria maneira. Há um limite para o que pode ser feito com o poder, mas aqui e agora, com Flint, estou determinada a fazer tudo o que for possível, tudo. Hudson e Jackson voltam a se aproximar e estão ainda mais ensanguentados e machucados do que antes. Mesmo assim, estendem os braços para mim e não hesito em segurar os dois. Pego energia para conseguir fazer a próxima etapa do processo de cura e em seguida eles aceleram para voltar ao meio da batalha. Luca vem alguns minutos depois para ver como Flint está. Ele está trêmulo com as pernas bambas, mas ainda assim insiste que eu tire tanto quanto puder da energia dele. No momento em que eu o toco, percebo que ele não é tão poderoso quanto Hudson ou Jackson, mas ainda assim tem algum poder. Assim, aproveito para acessar suas reservas. É mais difícil fazer isso com ele do que com os outros dois. E não sei se é porque Luca não tem a mesma força ou se isso se deve ao fato de que minha vida está conectada irrevogavelmente com os dois irmãos Veiga. Acho que isso não tem importância em meio a tudo que está acontecendo. Especialmente quando Luca se afasta de mim com um movimento brusco, no instante em que uma bruxa surge ao nosso lado. Ela dispara um raio em Flint, mas erra, e Luca sai correndo em perseguição. Ele quase a pega, mas no último segundo ela se vira para trás e dispara um feitiço na direção dele. Ele tenta se esquivar, mas é tarde demais. O raio o acerta bem no meio do peito. Capítulo 154. Até que a morte nos separe. Eu grito quando o cheiro horrível de carne queimada enche o ar. A minha garganta se fecha e eu sinto que estou quase vomitando, mas consigo engolir a bile, até que o corpo sem vida de Luca tombe a poucos centímetros do lugar onde estou ajoelhada. Eu sabia que ele já estava morto antes que ele caísse no chão, mas isso não me impede de estender a mão para ele, de dizer a mim mesma que isso não está acontecendo, nem de tentar reverter a situação. Mas já é tarde demais. Não me resta nada a fazer. Não há nada que possa ser curado. Ele morreu de verdade. E provavelmente a mesma coisa vai acontecer com Flint. Angústia, medo e raiva tomam conta de mim. Como isso pode estar acontecendo? Cyrus nos manda para a prisão por tentarmos impedir uma guerra. Mas agora ele decidiu começar a guerra. Ele está matando e destruindo pessoas porque é ganancioso e porque tem o poder para fazer isso. Mas nós somos os criminosos? Observo aquele que era um dos lugares mais bonitos e pacíficos que já tinha visto. Fontes de águas termais e árvores contra um cenário de montanhas e o mar ártico. Agora o lugar está coberto de corpos, com sangue, entranhas e corações partidos. E sinto o impulso de estar no meio de tudo aquilo. Preciso ir para o meio de tudo aquilo. Os lobos estão aqui também, lutando contra os vampiros e as bruxas. Há muitos deles, uma quantidade enorme. Mas tenho que acreditar que eles são capazes de tomarem conta de si próprios. Acreditar neles do mesmo jeito que eles estão confiando em mim para cuidar de Flint. É uma situação em que os dois lados perdem, mas talvez eu consiga salvar Flint. Talvez. E se eu conseguir fazer isso, talvez eles possam encontrar uma maneira de salvar todos nós. Eu volto para junto do corpo de Flint, desejando ter alguma coisa para cobrir o corpo de Luca, apenas como uma demonstração de respeito. Mas não há nada. Assim, eu procuro me esvaziar por completo para salvar o garoto por quem Luca deu a própria vida. O garoto que Luca amava. As lágrimas escorrem pelo meu rosto e soluços sacodem o meu corpo. E eu sei que preciso parar. Preciso parar por um minuto para me recompor.
mas eu consigo sentir o espírito de Flint estremecer dentro dele. E sei que a hora é agora. É aqui que as coisas vão dar certo, ou então completamente erradas. Assim, eu deixo as mãos onde elas estão, despejando por elas cada fragmento de poder que consigo encontrar. Um lobisomem se aproxima, saltando sobre os rochedos, e eu me preparo para o ataque. Fiquei desprevenida ao drenar tanta energia assim. Não me resta o bastante para me transformar. Mas no último segundo, Mace pousa diante de mim e ataca o lobisomem, com um feitiço que o petrifica bem no lugar onde ele está. O corpo da fera desliza pela beirada rochosa e cai nas fontes termais. Jackson me disse o que aconteceu, diz ela. Pode contar comigo. Em seguida, ela executa outro feitiço, criando uma barreira mágica entre nós e o restante do mundo. Hudson praticamente se espreme para dentro da barreira antes que ela se feche. Ele dá uma olhada em mim e estende a mão para que eu possa absorver mais. Mas em seguida, percebe que Luca está estirado no chão. E por dentro, eu percebo que ele murcha bem diante de mim. Ele estava tentando proteger Flint. Eu digo a ele enquanto pego sua mão e mais poder. Não muito, porque sei o motivo pelo qual ele está aqui desta vez. E não tem nada a ver com me dar mais poder. Ele quer dar um fim nisso, de uma vez por todas. Quem estava tentando proteger Flint? Mace pergunta virando para o outro lado pela primeira vez. Ela solta um gemido mudo quando percebe o corpo de Luca. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ela olha para ele e depois para o sofrimento de Flint. Ah, não. Ela sussurra e sei que um pedaço dela está pensando em Xavier. Eu me preparo, esperando que a barreira que ela criou se despedace. É difícil controlar a magia quando as emoções são voláteis. Pelo que estou aprendendo do jeito mais difícil. Mas a magia de Mace não vacila. Em vez disso, ela retesa o queixo e continua apontando a varinha para a barreira, enquanto estende a mão para mim. Use a minha magia desta vez, diz ela. Hudson precisa guardar a dele. Ou seja, ela também sabe por que ele está aqui. Eu passo a canalizar a energia dela, e tão diferente da de Hudson, Jackson e Remy, que no começo nem sei se estou fazendo alguma coisa, mas em seguida eu a sinto, uma energia leve, feminina e poderosa, à sua própria maneira, e começo a absorver tanto quanto acho que ela é capaz de aguentar. Mas gritos ecoam do lado de fora da nossa barreira, e Hudson parece desmoronar diante de mim. Grace, ele sussurra, e eu faço um sinal afirmativo com a cabeça, porque sei o que ele veio pedir, sei o que ele precisa que eu diga. É ele quem pode nos salvar, é ele quem pode dar um fim em tudo isso, mas da mesma maneira, o quanto isso vai lhe custar. Todo mundo tem medo dele e do que ele é capaz de fazer, mas isso é somente porque não sabem o quanto ele odeia seus poderes. Ele os trocaria em um instante. Eu vi os olhos dele na câmara, vi o quanto ele se torturava por ter feito o que fez e pelo que pode fazer. Ele só usou os poderes uma única vez desde que eu o conheci, no dia do desafio do Ludares, e mesmo naquela ocasião, furioso com o pai e irado pela ideia de que eu podia morrer. Ele ainda assim teve o cuidado de fazer com que todo mundo ficasse em segurança e que não houvesse ninguém dentro daquele estádio quando ele o demoliu. Mas agora a situação é o oposto. Se ele usar seus poderes, se afrouxar a coleira que usa para prendê-los, seria como detonar uma bomba nuclear. Ele não diz uma palavra, mas me encara com olhos que viram coisas demais e um coração que já foi partido muitas vezes. No começo, tenho a impressão de que ele está pedindo minha permissão, mas quanto mais eu olho para ele, mais percebo que não é assim. Ele está procurando o perdão, não pelo que passou, mas pelo que já decidiu fazer. Não porque seja um assassino como seu pai ou um oportunista como sua mãe, mas porque ele ama as pessoas que podem acabar morrendo neste combate, se ele não colocar um fim nisso. Jackson, Mace, nossos outros amigos. Esse é o verdadeiro medo dele, a única coisa que Hudson não conseguiria suportar. E isso está escrito em seu rosto. Ele desintegraria qualquer pessoa, ou todas as pessoas que estão ali. Se isso puder me salvar, ele literalmente colocaria fogo no mundo inteiro. A garota que eu era, a garota que o julgou com tanta severidade no passado, ficaria horrorizada com esse pensamento. Mas a mulher que eu me tornei, aquela que lutou ao lado dele por seus amigos, por sua família,
E pelos homens que ela ama, ela entende muito mais do que ele jamais imaginaria ser possível, porque eu também incendiaria o mundo inteiro por ele, se precisasse. E assim, faço a única coisa que posso fazer por ele, um gesto afirmativo com a cabeça. Ele fecha os olhos e exala o ar. Em seguida, abre os olhos outra vez e me encara transfixado e murmura: "Amo você." Eu sorrio, porque sei o que isso significa. Sei que ele me ama, e não é porque eu perdoei, mas porque lhe dei a permissão para perdoar a si mesmo. Para alguém que passou 2 séculos se torturando por coisas que fez e coisas que não fez, é uma dádiva poderosa. Eu sussurro de volta, eu sei, e os olhos dele se enrugam ligeiramente nos cantos, por conta da nossa piada interna. Logo depois, ele fecha os olhos e me solta. Endireita os ombros e se prepara para o que tem que fazer. E mesmo sabendo que isso pode muito bem destruir a sua alma, ele vai salvar todos nós. Ele vai até lá e vai ser a pessoa que precisa ser, não por mim, mas por minha causa. Da mesma maneira que ele faz com que eu queira ser a melhor versão de mim mesma, por causa dele. E é por isso que sei o que tenho que fazer. Não posso romper o nosso elo somente porque Jackson precisa de mim. Detesto a ideia de ver Jackson sofrer por algo que não aconteceu por culpa dele, por perder sua alma por causa de algo sobre o qual ele nunca teve nenhum controle. Mas vamos encontrar outra maneira de fazer isso, porque esse garoto lindo diante de mim nunca me pediu nada e ele merece o melhor de mim agora, assim como eu mereço o garoto que amo. Procuro no fundo de mim mesma e pego o nosso cordão azul. Eu o aperto com toda força e vejo que os olhos de Hudson se arregalam e digo: eu escolho você. Percebo a indecisão no rosto dele, em cada movimento de inspirar e expirar, uma linda sinfonia de agonia e êxtase que toca em suas feições. Ele me quer também, mas não se o preço a ser pago for a morte do seu irmão, e eu o amo ainda mais por causa disso. Está tudo bem. Abra um sorriso gentil para ele. Fiz a escolha para que você não tenha que fazer. Agora vá arrastar a cara daqueles desgraçados no chão para que eu consiga cuidar de Flint. E depois volte para junto de mim, onde é o seu lugar. Vamos encontrar outro jeito de salvar a alma de Jackson. Se Cyrus quer a coroa tanto assim, aposto que consertar uma alma é o mínimo que esse artefato consegue fazer. O rosto de Hudson fica pasmo por 1 segundo ou 2 e penso em perguntar o que aconteceu, mas percebo que ele não está realmente pasmo. Há lágrimas em seus olhos e ele está tentando impedir que elas caiam antes que ele vá distribuir o castigo que Cyrus e seus aliados tanto merecem. Antes de ir, Hudson aperta o elo entre consortes de volta e finalmente se abre para mim. E o que vejo quando ele revela o que realmente há dentro dele? Percebo do que vinha sentindo falta. Entendo que não havia qualquer fundamento para os meus tremores, porque o amor que Hudson tem por mim é infinito.